Queridos amigos, a transformação individual é um tema que me toca particularmente porque o ter conhecido a fé Bahá'í iniciou um processo de verdadeira transformação no meu ser. E uma transformação que me fez sair de uma existência totalmente mundana, assente nos paradigmas do mundo, das coisas, dos desejos e das paixões, para uma compreensão mais expandida de quem eu sou, de qual é o propósito da vida e do que é que eu preciso fazer para alcançar esse propósito da vida. Assim, este tema toca-me particularmente e um dos principais ensinamentos de Baha'u'lláh é exatamente os seus ensinamentos são no caminho da transformação individual para a transformação de toda a sociedade, numa nova ordem mundial. Eu não sei se os amigos sabem, provavelmente saberão, este ano celebra-se os 75 anos da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, como todos os amigos sabem, foi uma organização em que a fé Bahá'í esteve ligada desde o seu início. Chogo Effendi, no seu ministério, o único aderecimento que ele fez no seu exterior foi exatamente numa Assembleia da Organização das Nações Unidas. E a comunidade Bahá'í, através do BIC, tem um escritório na sede das Nações Unidas, no edifício em Nova Iorque. E produz muitas coisas. E produziu nestes 75 anos um documento que se chama A Governance Befitting Humanity and the Path Toward a Global Order. Isto é, uma governança apropriada à humanidade e o caminho para uma ordem justa. Eu sugeria a todos os amigos que, se tiverem a oportunidade, debrucem-se sobre este documento, porque este documento apresenta aquilo que o mundo, uma orientação para aquilo que o mundo necessita hoje em termos de governança mundial. Nesse sentido, quais são os objetivos desta apresentação? Os objetivos desta apresentação é que cada um de nós, depois de ouvirem esta conversa, que possa eventualmente ser capaz de utilizar um conjunto de princípios que possam ser aplicados a qualquer problema, para a resolução de qualquer problema na nossa vida, de modo a que nós possamos crescer na nossa natureza animal em direção à nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual. E quando conseguimos fazer realçar e emergir essa natureza espiritual, que é a nossa verdadeira natureza, conseguimos de algum modo desenvolver uma capacidade de autodomínio que nos permite agir de acordo com os princípios que nos conduzem ou devem conduzir na nossa vida. A verdade, a unidade e a justiça. Em todas as decisões diárias que nós venhamos a tomar. De modo que, mas para que possamos chocar-nos um bocadinho para aquilo que é o sofrimento em que o mundo vive, eu convidava os amigos a visualizar um vídeo que foi produzido pela Organização das Nações Unidas e que pedia ao amigo Marco que fizesse o favor de partilhar. Pode ser, Marco? Provavelmente. Our world is facing unprecedented challenges.
Climate change is altering natural balance. And our precious wildlife is struggling to survive. We are battling a new era of conflict and violence. There's the disruptive impact from digital technologies and shifting demographics with gaping inequalities. Now, a global epidemic is reshaping our world as we know it. We are at a crossroad at a time when our world seems so divided. Our world is struggling to breathe. For the United Nations 75th anniversary, we set out to ask the world, what are your hopes for your future? If you could choose one thing to say to the UN, to world leaders about the future, what would that be? In January 2020, the United Nations launched a global initiative to have the world's largest conversation on the future we want. Discussions have taken place in all settings, from classrooms to boardrooms, parliaments to village halls across the world, in order to reach as many people as possible. The United Nations listened, and the world spoke. Justice, equality, and freedom for all. People can really be in peace and with dignity, because our dignity was taken away from us because of our religion and because of who we are. And I hope that we are the last community who are suffering of those problems. Health is often looked at as an expense. It is not. It is an investment. We change by exchanging without losing ourselves. We have run out of excuses and we are running out of time. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. More than ever before, we need solidarity, hope, and the political will to see this crisis through together. From what we have heard, the world is not as divided as we thought. The global economy, healthcare, sanitation, education, and the hardest places hit are our top priorities from recovering from the pandemic. In response to COVID-19, greater international solidarity is urgently needed. The threat of climate change and destruction of our natural environment is the biggest fear for the future. We need increased efforts to reduce conflict and violence, and we aspire to further protect human rights. For optimism about our future, we need to look to our young people. The overwhelming majority of us believe global cooperation is more vital than ever. Every time we fail to find solutions to global challenges, the most vulnerable people in our societies are hit the hardest. Throughout history, we have accomplished unimaginable things, propelling each generation further than the last. There is no limit to the amount of good we can achieve together to make this world, our world, a better place. The challenges before us are universal, and we know that these challenges demand global solutions. We have the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. The Sustainable Development Goals. In 2045, the United Nations 100th year, let's see the change we have implemented today that will shine a light on our children's tomorrow. Change is coming. The real power belongs to the people. And I want to turn the question inside out as well. I will not ask, how dare you? Instead, I will ask, do you dare to? This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Now must be our moment for action. Ok.
Depois de termos visto este pequeno excerto, este vídeo, onde de alguma maneira retrata o sofrimento que toda a humanidade se vê confrontada nos dias de hoje, e a qual nós Baha'is sabemos o que está a acontecer, porque nos foi dito, e sabemos também o que é que vai acontecer. E o que vai acontecer passa exatamente por duas palavras-chave. Passa pela palavra mudança e passa pela palavra ação. E o resultado daquilo que vimos e do confronto que temos hoje eleva as nossas responsabilidades. Eleva as nossas responsabilidades à ação e eleva as nossas responsabilidades a acordar àqueles que estão à nossa volta, convencidos de que a razão das suas vidas é serem felizes, sendo que a felicidade é conquistada por coisas materiais. Baha'u'lláh diz-nos nas palavras ocultas: ó filho do Espírito, nobre eu te criei, mas tu tens-te rebaixado, e leva-te, pois, àquilo para que fostes criado. E, de facto, as potencialidades do ser humano são hoje visíveis em todas as áreas do mundo e em todas as atividades do espírito humano. No entanto, o homem tem-se rebaixado e tem continuado a criar injustiça, a criar assimetrias sociais, a criar conflito e a criar guerras. E essa é a grande mudança à qual nós todos estamos confrontados a ter que participar. E nós, Baha'is, com uma particular responsabilidade. A particular responsabilidade é de sabermos qual é o caminho para a mudança e temos um guia para a ação, que nos foi dado para a ação. Já em 1974, a Casa Universal de Justiça apresentou à comunidade Bahá'í, esta carta foi dirigida à Assembleia Nacional de Itália em 19 de novembro de 74, fazendo face àquilo que o mundo vivia já naquela altura, o caminho pelo qual nós, Bahá'ís, nos deveríamos concentrar para tornarmos essa mudança mais ativa e mais profunda. Diz nesta carta, que eu sugiro a todos os amigos que leiam: as principais causas deste sofrimento que podemos testemunhar onde quer que nos voltemos são a corrupção da moral humana e a prevalência de preconceitos, suspeitas, ódio, desconfiança, egoísmo e tirania entre os homens. Não é apenas de bem-estar material que as pessoas necessitam. Do que precisam desesperadamente é de saber como viver as suas vidas. Precisam de saber quem são, com que objetivo existem e como devem agir uns para com os outros. E, uma vez conhecidas as respostas a estas perguntas, precisam de ser ajudadas a aplicar gradualmente estas respostas ao comportamento cotidiano. É para a solução deste problema básico da humanidade que a maior parte de toda a nossa energia e recursos deve ser dirigida. Portanto, esta carta apresenta-nos exatamente aquilo em que nos devemos concentrar, aquilo que devemos trabalhar para que possamos aplicar gradualmente respostas ao nosso comportamento cotidiano. Então, o objetivo desta apresentação
como eu vos disse, é exatamente proporcionar um conjunto de ferramentas que nos permitam questionar-nos a nós próprios sobre as questões fundamentais da vida, que são aquelas questões com as quais, às vezes, na nossa adolescência, fazemos. Quando entramos naquela parte da filosofia, do querer saber o porquê, mas que ao longo da nossa existência nós vamos deixando de lado, achando que já sabemos as respostas. E a vida vai passando, e as situações vão passando, e nós vamos continuando convencidos que sabemos dessas respostas. E sem nos darmos conta, agimos em conformidade às respostas que estão no nosso subconsciente, aquelas em que nós acreditamos como verdade, e por vezes vivemos depois em conflito connosco próprios e com os outros. Então as perguntas fundamentais que devemos fazer a nós próprios para um processo de transformação permanente são: quem sou eu? Qual é o propósito da vida? E o que devo fazer para alcançar o propósito da vida? Ao fazer estas perguntas, a nós próprios estamos a entrar num processo de autoconhecimento. No advento da justiça divina, Shoghi Effendi tem esta pequena grande reflexão. Diz ele: como é grande depois, como é espantosa a responsabilidade que há de pesar sobre a presente geração dos Baha'is americanos. Isto foi escrito por volta de 1930, início de 1940. Nesta etapa incipiente de sua evolução espiritual e administrativa, a responsabilidade de extirpar por todos os meios ao seu alcance aqueles defeitos, hábitos e tendências que herdaram de sua própria nação e cultivar, com paciência e prece, essas qualidades e características distintivas, tão indispensáveis à sua efetiva participação na grande obra redentora de sua fé. Desde que, em vista do tamanho restrito da sua comunidade e da influência limitada que ela atualmente exerce, eles não tenham ainda capacidade para produzirem uma influência notável na grande massa de seus conterrâneos, cumpre, pois, que focalizem a sua atenção, por enquanto, em si mesmos, em suas necessidades individuais, em suas próprias deficiências e fraquezas pessoais, sempre lembrados de que cada intensificação de esforço de sua parte melhor os preparará para o tempo em que eles, por sua vez, terão de extirpar semelhantes tendências, mas das vidas e dos corações da inteira massa dos seus concidadãos. Nem devem desatender o fato de que a ordem mundial, a base da qual eles, como vanguarda das futuras gerações Baha'is de seus contemporâneos, lidam atualmente para estabelecer, jamais será erigida a não ser, e até que, a generalidade do povo ao qual pertencem tenha sido purificada dos diversos males que agora tão severamente a afligem. Queridos amigos, este texto é de uma profundidade e de uma atualidade atroz. É como se estivesse a ser escrito hoje, para os dias de hoje. E para os dias de hoje assume perante nós, Baha'is, uma responsabilidade enormíssima. E para que nós possamos, efetivamente, ser uma parte ativa para a transformação da sociedade em direção a uma
nova ordem mundial, onde a sociedade e os homens passem a ser regidos espiritualmente, por regras espirituais, e as instituições, da mesma forma. Precisamos nós, Baha'is, de seguir este caminho e procurar pôr nesta estrada, neste trilho, mais do que nunca, hoje, estas exortações e estas indicações, de nos conhecermos a nós próprios, sabermos quem somos, para onde vamos e como devemos agir. Porque a sociedade, mais do que nunca, precisa de uma orientação, precisa de uma guia. A transformação, o processo de transformação individual, a mudança oferece uma resistência imensa. É como uma lei da física, é a lei do atrito. A lei do atrito. Nós queremos ir, mas temos uma força que nos impede. E a transformação individual, para acontecer, implica sacrifício. E sacrifício, às vezes não, o significado de sacrifício não é entendido da melhor maneira. Em termos materiais, da vida mundana, as pessoas sacrificam-se por algo, por alguém, por outra coisa. Mas sacrifício vem de tornar sagrado. Tornar algo sagrado. Sacrificar é abrir mão de algo inferior em nome de algo superior. E sacrifício traz dor. Quando nós nos sacrificamos, normalmente sentimos dor. E esse sacrifício só acontece através da ação individual, da ação do próprio indivíduo. E é preciso nós nos sacrificarmos às vezes para nos conhecermos a nós próprios, para encetarmos um caminho de autoconhecimento, porque podemos estar por vezes convencidos de uma determinada verdade que nós aceitamos, mas com muita facilidade podemos enveredar por um caminho de ilusão e de fantasia. É preciso também que tenhamos noção de que a nossa transformação individual, a minha transformação individual, não determina, nem no mesmo tempo, nem no mesmo momento, nem com a mesma intensidade, como é claro, a transformação coletiva. É o somatório de pequenas transformações que vão criar uma sinergia, que vão criar um atrito diferente que atrai. E essa diferença entre a transformação individual e coletiva é algo que devemos ter sempre presentes, porque muitas vezes no nosso amor à fé, no nosso amor à nossa família, no nosso amor a qualquer coisa, quando o nosso amor é limitado, começamos a entrar em conflito com o resto que está à nossa volta. Porquê? Porque a nossa vontade não é satisfeita. E podemos entrar em conflito. Mas é toda esta sinergia que vai depois, a seu tempo, determinar uma ação coletiva. Reparem que hoje a humanidade já ganhou uma consciencialização de que os problemas globais que hoje a humanidade enfrenta não se resolvem com soluções locais. Essa consciência é cada vez maior, como vimos no filme, a parte ambiental, o degelo, todas as calamidades que estamos a começar a assistir. Portanto, esta ação coletiva, como a Casa Universal de Justiça nos diz, assenta nos 3 pilares: nos indivíduos, na comunidade e nas instituições. Mas o processo de transformação individual é do indivíduo.
não é nem da comunidade, nem é das instituições. A responsabilidade está assente no indivíduo. O ser humano, nós, sendo o pináculo da criação de Deus, nascemos de uma singularidade. A criação nasce de uma singularidade, de um ponto, de uma célula. É essa singularidade que é a nossa realidade. A realidade íntima, a realidade física. E à medida que se vai desenvolvendo, o corpo vai se desenvolvendo. O corpo físico. E nesse corpo desenvolve-se também uma mente. É claro que os bebés, o corpo é pequeno e a mente ainda também está muito pouco desenvolvida. Mas existe também associado à alma, o espírito, que é a nossa terceira dimensão. Juntamente com estes poderes, os poderes que o ser humano tem, o poder físico, o poder mental e o poder espiritual, desenvolveram-se juntamente e nasceram juntamente potencialidades inerentes a qualquer ser humano, que é o potencial do conhecimento, o potencial de conhecer, de descobrir as realidades ocultas que não são visíveis, de aprender. Temos o potencial de amar e temos o poder do livre-arbítrio, o poder de escolha, que é o potencial de decidir, de escolher, do exercício da nossa vontade. Então, chega o momento de perguntarmos, voltarmos a refazer as três, a questão. Qual é o propósito da vida? Estes três poderes e estas três potencialidades conduzem-nos ao propósito da vida. E esse propósito da vida, para mim, é o conhecer a Deus, o amar a Deus e o submeter-me à vontade de Deus, a sua obediência. Este é o propósito da vida que me vai fazer expandir daquilo que é a minha condição humana, porque a condição física, o poder físico, é aquilo que me torna igual e que nós partilhamos em comum com os animais. O poder mental é aquilo que nos distingue como seres humanos. E o poder espiritual é aquilo que nos distingue com a potencialidade de nos tornarmos divinos. E tornar-nos divinos é exatamente a possibilidade de viver uma vida centrada em Deus, centrada nos ensinamentos de Deus, no desenvolvimento de qualidades e virtudes. Qualidades e virtudes que nos fazem entrar, à medida que as desenvolvemos, numa dimensão e numa expansão do conhecimento, do amor e de uma capacidade de decidir equilibradas. Porque nós podemos amar com o nosso corpo, nós podemos amar com a nossa mente e nós podemos amar com o nosso espírito. E essas são formas diferentes de amar. E se cada um pensar em como amar com o corpo, vai com certeza encontrar uma série de características. Amar com a mente, a mesma coisa. Mas amar com o espírito eleva-nos a uma dimensão completamente diferente e um nível de propósito de vida que ultrapassa aquilo que é possível que nós possamos conhecer.
Isto leva-nos a estabelecer, portanto, a singularidade, a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual e o propósito da vida, que é conhecer a Deus. O processo de transformação individual é exatamente aquilo que nos afasta cada vez mais da singularidade do mundo físico, dos poderes físicos, dos poderes mentais, dos poderes espirituais, para fora deste círculo, para o exterior. E o exterior não são as coisas que nós obtemos do exterior, mas é o conhecimento que nós temos de Deus. E então o conhecimento passa a ser regido, por um valor. E o conhecimento, o valor que norteia o conhecimento passa a ser a procura da verdade. E no amor, o princípio que norteia o amor passa a ser o princípio da unidade. Porque o amor é absoluto. O amor absoluto é inclusivo. O amor absoluto cria unidade. O amor partilhado, o amor diminuto cria desunidade, cria união. O amor à nação versus as outras nações. O amor à família versus as outras famílias. Mas quando o amor tem como princípio a unidade, ele é abrangente, ele é total. E esta foi uma das grandes mensagens que Baha'u'lláh nos veio ensinar. E no exercício da nossa vontade, que é o outro poder que nós temos, que é o poder de escolha, o princípio que norteia o nosso poder de escolha é a justiça. E quando nós, por isso Baha'u'lláh nos diz que a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. E apoiando-te nela verás com os teus próprios olhos e não com olhos alheios. E saberás pela tua própria compreensão e não pela compreensão do teu semelhante. Portanto, estes são os princípios que podemos usar ou não para tomar qualquer decisão. E essa também é uma escolha nossa. Essa também é uma escolha nossa. Bom, queridos amigos, já vimos quais são os poderes, quais são as potencialidades que nós temos para um processo de transformação, mas esse processo de transformação e esse processo de mudança obriga a um conjunto de indicações, um conjunto de procedimentos que necessitam ser executados diariamente. Isto é como quando compramos um aparelho, uma máquina qualquer. Precisamos ler as instruções e precisamos seguir as instruções para que a máquina funcione regularmente e bem, não é? E Baha'u'lláh diz-nos quais são essas práticas, diárias que nós precisamos observar. Curiosamente, isto também está enunciado numa carta da Casa Universal de Justiça, que eu não referenciei aqui, mas vou partilhar com os amigos, depois aqueles que tiverem vontade de lê-la, que é uma carta de 1983, 1 de setembro de 1983, dirigida à Assembleia Nacional da Noruega, onde estão enunciados exatamente quais são as práticas que nós precisamos de pôr em ação, precisamente para podermos potenciar essas energias e esses poderes que temos dentro de nós. E essas práticas são muito simples. São 6. É a oração diária, é a leitura, é o ensino, é o serviço, é a meditação e é a perseverança. Vamos então agora, porque estas práticas não vêm só com títulos, vêm também com indicações de como é que devem ser feitas. Vamos então olhar um pouco para elas.
E então, como fazer estas práticas? A oração, é-nos dito que devemos fazer as orações obrigatórias, diariamente. E Baha'u'lláh é tão magnânimo porque veio de uma zona do globo onde a prática da oração era feita várias vezes ao dia e com muitos proselitismos, que deu a possibilidade para o mundo inteiro escolher 3 orações obrigatórias. A longa, a média e a curta. Depois, como é que então devemos rezar? Devemos rezar com empenho e com pura devoção. Devoção é adorar a Deus, penso eu. Pureza é unicamente quando só acontece a pureza quando a água não tem qualquer tipo de impureza, não é? Portanto, é retirar de dentro de nós todos os nossos pensamentos e procurar entrar em sintonia com a palavra do Criador, a palavra de Deus. E é-nos dito para lermos de manhã e à noite as Escrituras Sagradas. O serviço. O serviço é-nos apresentado de uma forma que tem muito a ver com... E esse é também, reparem, o processo do Instituto Rui, que começa no livro 1, fala da importância da oração, da vida depois da morte, de pequenas escrituras, da palavra de Baha'u'lláh, de um relacionamento e de uma prática da oração. E o livro 2, que é o que aparece na sequência, depois desse despertar espiritual, conduz inevitavelmente ao serviço. E o serviço é servir a humanidade através do chamado de Deus e através da nossa profissão, onde nos precisamos de desprender de nós mesmos e que os nossos motivos sejam, desculpem, tenho aqui um erro, é pureza de motivos, não pureza de motivos. Peço desculpa. E o chamado altruísmo. Isto às vezes falha. Desta vez falhou. Desculpem. A meditação. Queridos amigos, eu estou a tentar sintetizar algo que é um processo de procura individual e que cada um de nós tem o seu caminho, não é? Agora, estou a tentar seguir pelas orientações, porque o caminho é individual. O caminho é o indivíduo que o faz. E a meditação. E meditar, dizia-se no livro 1 que rezar é uma conversa, orar é conversar com Deus. Meditar é compreender e deixar que Deus fale connosco. Mas para isso acontecer, nós temos que compreender as orações que fazemos, procurar meditar sobre essas palavras, perceber essas palavras, questionar e acreditar. E a única forma de meditar, que Shoghi Effendi enuncia nos 5 passos da oração, é exatamente através do silêncio. Porquê? Porque, embora as mulheres possam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, os homens nem tanto, eu não consigo, mas a nossa mente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o silêncio é exatamente a condição necessária para um processo de meditação. E o perseverar. O perseverar é exatamente o continuar a agir num processo de mudança. Como? Procurando fazê-lo com verdade, com amor e com justiça em todas as nossas ações e em todos os nossos relacionamentos.
Então, fazendo um pequeno ponto de situação, temos 3 poderes. Temos o poder do corpo, o poder da mente e o poder da alma e do espírito. Temos 3 potenciais. É o potencial de conhecer, é o potencial de amar e é o livre-arbítrio, é a vontade, o exercício da nossa vontade através do exercício do poder de escolha. Mas para isso precisamos de sair da nossa natureza primitiva, da nossa natureza animal, para que a nossa verdadeira natureza se revele, que é a natureza espiritual. Portanto, precisamos de sair para fora de nós e passarmos a ter uma visão diferente de quem nós somos e de qual é o propósito da vida. E essa visão diferente que nos permite expandir para uma nova dimensão é aquela que nos faz sair de uma visão autocentrada, etnocêntrica, para uma visão centrada no mundo, para uma visão centrada no exterior, para uma visão centrada no outro. Então, e o caminho para isso é conhecer a Deus, amar a Deus e submeter-se à vontade de Deus, por oposição de submeter a minha vontade aos outros. Os princípios que então norteiam todas as nossas ações e todas as nossas escolhas devem ser então os princípios da verdade, conhecimento, a busca da verdade, a unidade através do amor e a justiça na nossa relação com os outros. As práticas são a oração, a leitura, o ensino, o serviço, a meditação e a perseverança. É o conjunto e a compreensão e a ação de todos estes processos que foram apresentados que vão conduzir exatamente ao equilíbrio do ser, ao equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. O equilíbrio entre o físico, a mente, o racional e o espírito, que nos vão permitir depois que possamos ter um código moral, um conjunto de valores que norteiam a nossa existência. Porque o equilíbrio entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço não chega. A civilização material tem-se desenvolvido exponencialmente com esse equilíbrio. Equilíbrio daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso e daquilo que eu faço. Mas as escolhas, por não estarem norteadas num conjunto de valores, num sistema ético-moral, visam a satisfação do indivíduo. É como a energia atómica. O desenvolvimento do átomo permite fazer coisas boas, por exemplo, no campo da medicina, mas ao mesmo tempo criou armas de destruição maciça. E a vontade e a determinação e o poder que os homens têm vão depois fazê-las agir de acordo com os seus interesses pessoais, o seu amor restrito, o amor à sua nação. E daí o conflito, e daí a desunião, e daí todo o caos que este momento estamos confrontados, a humanidade está confrontada. E que nós, como Baha'is, percebendo isso, este processo de desintegração, precisamos a cada um de nós cimentar este processo de transformação individual para que através das nossas ações nós os possamos vivenciar primeiro dentro de nós, dentro da nossa comunidade, com conhecimento, com amor, nas escolhas que fazemos, nas relações entre nós.
Este pequeno modelo, se vocês depois fizerem essa experiência, poderemos fazer eventualmente numa segunda parte, que é também muito interessante, como aplicar este modelo a coisas práticas, do dia a dia, coisas mundanas, porque tudo aquilo que acontece na nossa vida, que nós não gostamos ou que não esteja a correr bem, acontece porque há um desequilíbrio entre aquilo que conhecemos, o modo como amamos e a decisão que tomamos. E então, quando estivermos confrontados com um problema, podemos fazer outras perguntas a nós mesmos. Estou a ser verdadeiro? Estou verdadeiramente a amar, a praticar o amor? Estou a usar a consciência e a sabedoria na minha vontade, no exercício da minha vontade? E quando conseguirmos encontrar este equilíbrio, o nosso propósito da vida vai encontrar uma verdadeira felicidade. E é como, vejam um moinho de vento. Vejam um moinho de vento com as pás, aqueles moinhos eólicos que produzem energia. Quanto mais as pás rodarem, usando o conhecimento certo, com o grau de amor certo, nas decisões que tomarmos, maior é a energia que vai produzir, maior é o nível de felicidade, maior é o poder que nós vamos ter para enfrentar as tribulações e os desafios que vêm. Com alegria, com a mesma cara, com o mesmo contentamento, porque sabemos qual é o propósito de Deus. Porque a vontade de Deus, muitas vezes questionamos. Eu questionei-me muitas e muitas vezes, mas qual é a vontade de Deus para mim, aqui, nisto, naquilo, naquele outro? E então chegou um momento em que, usando uma expressão muito brasileira, que a ficha caiu. E a ficha caiu e eu compreendi que a vontade de Deus está nos ensinamentos de Baha'u'lláh. É o conhecimento da sua vontade. Para mim, está aí. É o exercício dessa vontade. É a prática, é a perseverança de querer fazer isso a cada dia, a cada momento. Conhecer mais, amar mais, ser cada vez mais justo. E isto vai fazer com que o processo de espiritualização do indivíduo possa acontecer. E quando isto acontece, deixamos de ter uma visão egocêntrica e etnocêntrica e passamos a ter uma visão diferente. Uma visão onde aquilo que é o mal consegue ser visto com a beleza de Deus, com a vontade de Deus. Por isso é que nós olhamos hoje para aquilo que está à nossa volta e nós, Bahá'ís, continuamos a ter fé. Vejam o que tem acontecido com esta pandemia. Esta pandemia tem sido uma oportunidade para que os amigos criem união, criem amizade. Amigos de todas as nações, amigos de todos os continentes, amigos de todas as cores. E isto é absolutamente extraordinário. E não é só na comunidade Bahá'í, é na comunidade global. E esta direção a uma visão centrada fora de nós, que é aquela visão que as perguntas que foram feitas naquele filme precisam de ser respondidas. E nós, Bahá'ís, temos uma responsabilidade acrescida. E essa responsabilidade é individual e é coletiva. Através deste processo, que não sabemos quando vai acontecer, vai ser através da vontade de Deus, não da nossa, vai-se começar a desenvolver e a desenrolar uma nova ordem mundial de Baha'u'lláh. E essa é a espiritualização da humanidade. Queridos amigos, muito obrigado por esta oportunidade de ter partilhado convosco esta singela apresentação.